Soberania nacional hoje é igual à tecnologia de ponta. Na verdade, sempre foi. Há 100 anos, mining and steel. O Brasil tem a oportunidade de se tornar um grande player vertical na indústria de chips. Eu recentemente fiz um paper mostrando que o Brasil não só tem a maior reserva de silício do mundo, mas aqui se extrai o silício que sai da natureza mais puro, né? Você precisa de 99,9999999 de um componente da família 4A do carbono, do silício, para fazer a bolacha, né? Do chip, né? Um semicondutor, não é um metal, um semicondutor. O silício aqui não só é o mais abundante do mundo, como é o mais puro. O que significa? Que no processo de fabricação de chip, se for feito com silício nacional, você economiza energia e não polui, né? O gasto de energia para processar um chip, né, para processar um wafer, são 25 quilos de carbono. Então aqui no Brasil, né, se a gente conseguir se tornar um grande produtor de silício, né, e ter uma parte da indústria aqui, né, nós vamos economizar bilhões e trilhões, talvez, de dólares para o mundo inteiro com energia, diminuindo a poluição. O Brasil é rico não só em silício, mas em todas as outras as substâncias, componentes, elementos químicos e terras raras que são tão importantes para a fabricação de chips. Germânio, galho, arsênio, disprósio, neodímio, não só para a fabricação de chips, mas para a fabricação de motores especiais, ímã permanente, motores especiais para turbina e etc. Né? E hoje a gente tem o seguinte: a Cerebras americana conseguiu enfiar 5 trilhões de transistores dentro de um wafer desse tamanho. 5 trilhões de transistores, ou seja, não cabe mais. Né? O limite são 7 nanômetros, não cabe mais. Então agora é a hora do arquiteto, é a hora da ideia. Né? Por exemplo, vamos filtrar os erros que a atmosfera, que o magnetismo da Terra causa nos devices de computação quântica, dos computadores quânticos, usando matemática, usando filtro de Kalman. Né? Vamos, como a Itália fez, criar um nicho, né, de produção de um hardware híbrido. Né? Se você examinar as 10 maiores empresas do mundo em capitalização, são todas empresas de tecnologia que surgiram recentemente. Né? NVIDIA vale 5 trilhões de dólares, né? Mais do que o Ibovespa inteiro. Né? Então, está claro que o grande multiplicador econômico é a tecnologia. Né? Nós temos grandes cabeças no Brasil. Believe it or not, nós temos grandes cabeças no Brasil. Né? O americano, né, a elite, não conhece a gente pelo fio dental, pelo bumbum maravilhoso das brasileiras, pelo samba, pelo futebol. Conhece a gente pela Embraer, porque nos voos regionais da Delta, por exemplo, todos os aviões são Embraer. Né? É a terceira maior indústria aeroespacial do mundo. Né? Salva pelo meu ex-patrão, Júlio Bozano, em 1994. Agora, nós deixamos quebrar a Engesa, por exemplo. A Engesa era a Embraer da Terra. Né? A Engesa destruiu os americanos numa das licitações do Golfo, né? Com o Osório, né? Contra os tanques americanos. Nós deixamos a empresa acabar. Nós temos grandes cérebros. E tem mais uma coisa: como nós somos um país pobre, os nossos grandes cérebros não são viciados no uso da tecnologia. Né? Enquanto no MIT, né, meus colegas passaram a graduação toda maravilhados com as máquinas que eles empunhavam, nas quais eles computavam, que eles usavam. A gente passou 5 anos na Poli, né, numa lousa, né, estudando cálculo 5, equações diferenciais e tal. Né? E no final, por incrível que pareça, quando você termina a graduação na Poli, você sabe mais matemática do que quando você termina o curso correspondente no MIT, que é a maior universidade, instituto do mundo para ciências exatas, né? O MIT. A gente sabe mais. E agora, como a lei de Moore, né,
estabelecer um platô, ou seja, como não cabe mais transistores dentro de um chip, chegou no nível atômico, de interferência atômica, né? É a vez do arquiteto. O Brasil tem grandes arquitetos. O Brasil tem que ter um guidance de soberania nacional. O Brasil tem que ter criptografia própria, né? O sistema Mock Theta Function, né? Ele é ortogonal a todos os sistemas que existem, né? Esse vídeo não é um apelo aos governantes e nem um apelo às elites. Eu não sei a quem apelar. Eu vou por mim mesmo. Eu tenho convicção, né, que o Brasil sai rápido dessa se tiver um grande plano de soberania nacional através de tecnologia de ponta.